Jaya Jaya, bem-vindos aí a esse nosso encontro complementar, né, do nosso curso de formação e aprofundamento em Yoga Integral, para que a gente possa ouvir mais vezes, trazer mais vezes e ancorar cada vez mais esses ensinamentos preciosos, né, que adentram a nossa vida e que vão continuar ao longo de todo o nosso percurso, adentrando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, né, cada camadas diferentes. E esse é um tema muito valioso aí que a gente vai estar abrindo hoje, né? Mas para que nós possamos chegar sempre aí para os nossos estudos, vamos encontrar o nosso posicionamento no corpo, né? Então deixa seu lapisinho, sua caneta que você tiver. Se for sentado no chão ou na cadeira, se você estiver na cadeira, afasta um pouquinho, lembra disso. Ó, desligando os celulares, para quem ainda não desligou, como eu não havia desligado. E agora, então, quem estiver na cadeira, deixa os pés no chão, senta mais para frente um pouquinho, deixa a palma das mãos em cima das pernas. Se for necessário, você faz algum movimento com seu corpo, ou se não, você já pode também fechar os olhos, e inclusive fechar os olhos e fazer algum movimento, se for necessário. E aí, quando você fecha os olhos, você atua na sua respiração e faz uma respiração bem grande, bem ampla, exagerada mesmo. É lógico que cuidando do seu conforto, focando na exalação, como se esvaziando assim uma bexiga, esvaziando um copo d'água, esvaziando, esvaziando, soltando. Então, com os olhos fechados e atuando na sua respiração, focando a sua exalação, você percebe e sente a exalação acontecendo no corpo e liberando qualquer registro, qualquer desconforto. Ele vai soltando lá para a terra, junto com a sua exalação. Certifique-se que você exala totalmente e por alguns pequenos instantes fica no vazio. E então você observa o corpo começando a inspirar como uma bexiga enchendo, enchendo, enchendo. E assim você faz por alguns instantes, exalando grande, amplo, sem empurrar o ar para fora, mas soltando, esvaziando como uma bexiga. Recolhe um instante no vazio, você fala para si mesmo, né? Eu percebo esse vazio, eu sinto esse vazio no corpo. Então você sente a inspiração, o vento adentrando o corpo, sustentando, levando você para cima, para o alto, organizando o seu eixo. A sua inspiração organiza o seu eixo, o seu centro, da terra em direção ao céu. Então você já tem esse recurso onde você utiliza esses primeiros ciclos da respiração para organizar o corpo, eliminar o que não é desse momento, abrir espaço. E então, quando você sente que o seu corpo, ou que melhor, que você está dentro, está confortável dentro de si mesmo, tem um silêncio confortável no corpo, onde você solta, solta, solta. Então você passa a não atuar mais na respiração.
Você talvez demore alguns instantes para reconhecer essa passagem, onde você sai do controle e permite e vê que o corpo encontre o seu ritmo, sem que você interfira. Quando você conseguir perceber o corpo respirando sem que você interfira, vai buscar o local no corpo e deixa descansar a sua atenção na região do corpo que se movimenta quando o ar entra e quando o ar sai, sem que você interfira. Praticamos por alguns instantes. Qualquer fluxo de pensamento, imagem, passado, futuro, você também vê, mas não interage. Volta para sentir onde o corpo se movimenta. E lembrando que o mais importante, o número de vezes que você volta e não que você sai. Sente também algumas vezes esse assento no corpo, que observa onde ele se movimenta. Então abrimos os olhos e aqui retornamos para o nosso encontro. E hoje, assim, esse encontro, ele vai ter um ênfase, né, um tema principal, assim, que é muito especial, porque esse tema nos leva à compreensão por que o yoga é tão completo. É esse tema que nos responde essa questão. E aí me fala uma coisa, quem nunca ouviu falar nos koshas? Os koshas, os invólucros. Escreve aí para mim no chat. Quem nunca viu falar sobre os koshas, só para eu saber aqui um pouquinho. Aí quem é que já viu, quem já estudou? Renata não, muito pouco. Luca, muito bom. Nunca, Luana, que delícia. Nunca ouvi Iobá, então eu já fico motivadíssima a falar. Porque
é muito importante, né? Como eu disse, eu vou repetir assim, que é devido a essa visão que o yoga é tão completo e ele serve para todas as pessoas, em qualquer momento, em qualquer situação e de diferentes formas, porque ele parte de uma visão, né? Então eu vou colocar aqui para vocês que essa visão a gente vai falar hoje sobre esse tema, os koshas. E para começar esse conteúdo assim, só para a gente trazer a importância do lugar constante que a gente está trabalhando, né, para saber onde nós estamos, em que posição nós estamos de fato nesse momento, nesse corpo. Eu gosto de abrir, né, aqui com essa frase da mãe: é sobre a terra que progredimos, é sobre a terra que ali realizamos, é no corpo que se alcança a vitória, né? Então aqui essa frase da mãe, ela é muito objetiva para nos posicionar, né? Onde nós estamos. Não tem assim uma idealização de quando eu morrer ou futuramente ou algum outro planeta ou alguma outra situação. É na Terra mesmo, né? E tudo que acontece nela. É sobre a Terra que nos realizamos, né? E é onde, no corpo, porque lembrando essa colocação do módulo passado, onde eu pontuei muito valioso assim a importância do corpo, corpo templo, trazendo essa relação de que como a gente vai num templo, tem lá várias velas, tem uma energia muito ampla, muito poderosa num templo. E no nosso corpo também, né? Porque sem o nosso corpo, sem cada um aqui de vocês, o espírito, a alma, o ser psíquico não poderia se expressar, né? Então isso é muito valioso que a gente fique com essa colocação. E aí essa é a visão. Isso tem na apostila de vocês, né, que é o caminho em que nós trilhamos no yoga, do denso ao sutil. Por que do denso ao sutil? Porque o denso é mais fácil da gente movimentar, é mais fácil da gente percorrer, é mais fácil da gente moldar, olhar, ter as nossas interpretações, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. E essa imagem aqui eu gosto muito dela porque para trazer essa representação, né, desse ser humano aqui, olha só, ele está no meio de um círculo, ele está dentro de um círculo, né, dessas energias todas que nos circulam, que nos sustentam. Ele está dentro desse símbolo, que é o símbolo de Shri Aurobindo. Nós vamos ver lá no retiro sobre ele, né? E aqui nós temos os 7 principais centros de consciência, os chakras, né, mantendo essa conexão com o alto. E esse quadrado aqui, também vamos ver mais para frente, ele representa a Terra, né? Então, o homem, esse ser que é todo luminoso, que carrega em si, né, no seu corpo, milhões e vários corpos e várias inteligências e vários, né, movimentos internos, que nos traz essa mescla de informações, de cores e vibrações que somos. Então, os chakras que trazem o colorido, a luminosidade, que vai interferir em todos os nossos campos. Então, eu gosto dessa imagem para a gente perceber quanta coisa acontece dentro de nós, né? Quantas coisas acontecem. E tudo que acontece dentro de nós, elas não ficam em nós. Por isso que essa imagem eu fiz questão de que essas cores se esparramassem, para que a gente possa perceber que nós, tudo que acontece é uma mescla de coisas, uma mescla de informações, e essas informações elas se expandem e tocam a todos, tocam o planeta, tocam a natureza, tocam o amigo, tocam a família, tocam a muitos seres, toca a árvore, toca tudo, né? Então é muito importante que a gente perceba isso. Então agora vou explicar para vocês o porquê que o yoga é tão completo, né? Porque ele tem essa base da filosofia e do conhecimento dos 5 koshas. A palavra kosha significa invólucros, camadas, corpos. São várias definições como que mesclam
como se fosse uma cebola, só que a cebola ainda é tudo muito denso, né? Mas só para a gente trazer a imagem de que a gente vai percebendo que somos diversas camadas. E esse conteúdo, esse conhecimento, os koshas, ele está lá no Taittiriya Upanishads, né? Que é um Upanishad que vai falar sobre esse conhecimento, sobre os koshas. E uma forma muito simples, ele traz essa história, né? Que é um diálogo entre Birigu e seu pai Varuna. E Birigo, um dia, ele chega para o seu pai, deixa eu sair daqui um pouquinho. Um dia, Birigo chega para o seu pai e pergunta: pai, quem é Brahman? Quem é Brahman? O que é Brahman? E Varuna faz faz uma colocação dizendo, né, praticamente que Brahman é tudo, todo. Se tira tudo e todo, ainda assim fica Brahman, mostrando que Brahman estava em todos os lugares, em toda a natureza e que é inseparável da manifestação. Só que nisso ele não compreende, né? Ele não consegue compreender isso. E aí Varuna fala para ele: pratica, faça tapácia. Tapácia é, seja, vai além dos seus limites, vai expandir na prática, né? Então ele fala, vai fazer tapácia. E aí ele vai. E ele vai lá para a montanha, ele vai lá para a floresta e ele fica durante um tempo meditando e olhando para o corpo e sentindo, olhando para dentro, olhando e sentindo, e volta, depois de um tempo ele volta para Varuna e fala para ele: ah, mestre, né, pai, eu descobri que Brahman é corpo, que Brahman tem órgãos, que Brahman tem ossos, que Brahman tem sangue, que Brahman tem coração pulsando, que Brahman tem articulações, tem água, tem fogo no corpo, que tem lá, tem várias funções. Ele falou: eu descobri, Brahman é o corpo, corpo físico. Aí Varuna fala: muito bem, meu filho, mas Brahman não é só isso. Continue a sua prática, continue a sua tapácia. E aí ele volta de novo lá para a floresta, fica lá um tempo meditando, meditando, olhando para dentro e pesquisando, e com essa pergunta: quem é Brahman? Quem é Brahman? O que é Brahman? O que é Brahman? O que é Brahman? E aí ele obtém a resposta a partir do olhar para dentro, que Brahman é a força que sustentava o corpo, a força da respiração, a força do sopro, da energia. Aí ele volta empolgadíssimo para o pai e fala: pai, Brahman é também a força do sopro, a força do prana, a força da energia. E Varuna fala: muito bem, meu filho, mas Brahman não é apenas isso. Continue a sua prática, continue a sua prática. E aí ele, como um bom discípulo, né, aquele que tem uma disciplina, ele volta para a sua meditação, fica mais um tempo olhando para dentro. Então ele sente o corpo físico, ele já compreendeu o corpo físico, ele sente o corpo de respiração, ele sente ali, e aí de repente ele começa a perceber que tem imagens e tem pensamentos dentro dele, que tem ideias que avaliam, que julgam, que questionam, que tem um campo e que esse campo é mais amplo até que ele, mas que esse campo é repleto de imagens, de interpretações, de ideias, de formas diversas e de coisas abstratas e de coisas de muita forma, e que tem esse campo é muito poderoso. E aí ele vai e volta e fala pro pai dele, né? Pai, descobri quem é e o que é Brahman. Brahman é esse campo mental, esse campo que tem um monte de informações e imagens e que traz várias coisas. Varuna saúda seu filho: muito bem, o trabalho está indo muito bem. Porém, Brahman não é apenas isso. Brahman é muito mais que isso. Continue a sua prática.
E ele, como um bom discípulo, volta lá na sua disciplina, fazendo tapácia, vai lá e começa, tá bom, o corpo físico ele já entendeu, o corpo de energia que sustenta o corpo físico ele já entendeu. Nossa, ele percebe que tem essa camada de pensamentos e mente, que percebe essa camada, e de repente ele percebe que aquilo que ele está percebendo. Aí ele percebe e fala, nossa, eu tô sentindo, tô vendo meu corpo, nossa, eu tô sentindo e vendo a minha respiração, eu tô sentindo e vendo o meu campo mental, minhas ondas, minhas emoções dentro de mim, eu tô vendo isso. E aí ele percebe que ele acessa um campo de que se chama de iluminação, por isso que chama o campo búdico, que já que a gente vai entender, o campo de Buda, que é o campo do despertar. Ele percebe que as coisas não estão separadas, que aquilo que ele estava vendo passo a passo, ele percebe que aquilo tudo faz parte de uma unidade maior. O que aconteceu com a mente dele? A mente dele expandiu. Sabe aquela história do céu e da nuvem? A mente que era nuvem foi para o céu, expandiu. E aí ele, uau, volta correndo lá pro Varuna, pro mestre, e fala, pai, agora eu senti, e é isso, e tá, é tudo integrado, nossa, que coisa maravilhosa, não sei o quê, e eu entendi tudo que é Brahman, Brahman, como que é. E aí Varuna fala para ele, não, continue praticando, porque é isso tudo, mas não é ainda só isso. E aí, nossa, daí ele fica encabulado, né? Aí ele volta lá para a floresta nas suas disciplinas e assim ele percebe que realmente, além do campo maior, além da consciência, ainda existia outras dimensões. Ele percebeu assim que é uma coisa além da forma, além do corpo, mas lembrando, todas as outras coisas que ele tinha percebido estava contido nesse lugar maior, mais amplo, mais espaço, né? Mais tudo junto assim. E aí ele volta de novo lá para Varuna e Varuna diz para ele que sim, ele percebeu e pôde sentir o que e que é Brahman. E essa historiazinha, depois vocês leem ela certinho na apostila, ela tem, ela dá base para isso que nós estamos falando agora sobre os coxas. Então aqui, agora a gente chega nesses exatos 5 corpos, nesses exatos 5 camadas que nos compõem. E aí aqui a gente tem duas formas assim. Eu vou por essa daqui primeiro, para que a gente, mas pode ser visto dessa forma de dentro para fora ou desse maior para dentro. Mas nós vamos falar desse primeiro corpo aqui, ó, dessa primeira camada. Ana, Maya, Coxa. Ana, Ana significa alimento. Maya, aquilo tudo que a gente falou, né? Ilusão, criatividade, manifestação, forma. Coxas, invólucro. Então, Ana Maya Coxa é o corpo feito de alimento. Essa é a primeira camada daquilo que nós somos, nosso corpo. Então, isso é muito valioso, porque depois a gente vai, né, adentrando cada vez mais sobre alimentação, de que forma a gente alimenta esse corpo, porque é o corpo do alimento. Tudo que a gente põe para dentro transforma as nossas células, estão no nosso tecido ósseo, na nossa pele, no nosso cabelo, nos nossos olhos, tudo que a gente absorve pelo corpo, né? Então, essa é a primeira camada mais densa, o nosso corpo físico, Ana Maya Coxa. É aqui nessa camada, Ana Maya Coxa, que os asanas acontecem, não é? Ou seja, é aqui que é a porta de entrada para as outras camadas, para os outros invólucros.
Agora aqui você compreende isso. Quando eu falo, quando a gente fala asanas, são portais. A gente pode fazer um asana e ficar só no nosso corpo. E vai ser maravilhoso, a gente vai se sentir forte, vai descobrir muitas coisas, o corpo vai falar muitas coisas. Porém, a gente quer nos realizar no asana para que nós possamos adentrar e sutilizar a nossa percepção, para que a nossa percepção interna possa reconhecer, além do nosso corpo físico, o que mais que tem aqui, né? O que mais que nos compõe. Então, de uma forma bem simples, eu vou passar pelos 5 coxas agora, como um resumo, mas pontuando para vocês que nós vamos estudar cada um dos coxas em cada um dos módulos. O próximo módulo que vocês vão estudar com a Fátima, vocês vão estudar Ana, Maia, coxa. Então, aqui eu estou fazendo uma introdução, porque depois, no outro módulo, vocês vão estudar prana, maya, coxa e assim por diante, cada um dos corpos. Mas agora, para que nós possamos compreender, né, e percorrer esse caminho de prática com essa visão, com essa base de conhecimento, com esse alicerce, né? Então, Ana, pode repetir aí, Ana, Maya, coxa, é o corpo feito de alimento. Logo depois desse corpo feito de alimento, que a gente entende que, só mais um pouquinho, então esse corpo feito de alimento, o que que é? Vamos começar lá por dentro, né? São os nossos ossos, são os nossos músculos, o nosso fluxo sanguíneo, todas as águas do corpo, a pele, tudo que faz parte aqui, né? Os dentes, o calor do corpo, tudo que faz parte desse organismo vivo, que é cada um de nós, é o Ana, Maia, coxa, ok? Aí a gente vai, então, do denso para o sutil, né? Então, do denso para o sutil, Ana, Maia, coxa também a gente pode chamá-lo de o corpo de terra, porque é o corpo que aqui nesse corpo tem todos os elementos, depois a gente vai estudar isso, tem todos os elementos, mas dentro dos coxas nós vamos chamá-lo de o corpo de terra, corpo que contém tudo que tem na Terra, né? Como se no planeta Terra fosse o nosso corpo, e o nosso corpo uma célula do planeta Terra, assim como nós temos 5 bilhões de células. Então, uma das colocações do yoga que a gente vai sempre fazer é pegar a nossa visão, expandir num foco único e trazer e expandir mais amplo, né? O micro igual ao macro, sempre com essa visão assim. Então, Ana Maia Coxa é esse corpo feito de terra que nós podemos mexer, que nós podemos moldar, que nós temos a responsabilidade de cuidar, né? Que é nossa, é a gente que oferece para o nosso corpo o alimento que a gente quer, para que ele se sinta forte, para que ele possa manifestar a nossa alma, né? E todas as coisas que a gente quer que ele aconteça, a gente está pondo combustível nele, né? Igual o nosso carro, a gente põe combustível. Então, a importância da nossa alimentação, né? E depois, dentro desse corpo, a gente tem o segundo corpo, um pouco mais sutil. Prana, Maya, coxa. Repete aí, prana, Maya, coxa. A palavra prana é uma das palavras maravilhosas do sânscrito que carregam não uma tradução única e exclusiva e ponto, mas carrega uma ideia, carrega algo maior que a própria definição. Isso é muito comum no sânscrito e prana é uma delas. A palavra prana a gente pode colocar como primeira definição bioenergia, a energia vital, a energia luminosa, a energia de sustentação, que o veículo dela é a nossa respiração. A nossa respiração é responsável, não só, né, mas a principal responsável por absorção do prana, dessa energia vital. Todos os seres vivos, absolutamente todos os seres vivos têm
Prana, Maya, Kosha. Tenho esse corpo feito de energia. Além do corpo físico, tem também esse corpo feito de energia, né? Nesse corpo prânico, que a gente chama também, nesse corpo prânico, esse corpo luminoso, é onde estão as nossas nadis. Não se assuste, a gente vai estudar isso no módulo. As nossas nadis, os canais por onde circulam a energia no nosso corpo. Igual circula as águas, né, as nossas veias, as nossas artérias, nós temos o sistema nervoso e além do sistema nervoso, o sistema prânico, que é o sistema que conduz o fluxo de inteligência do nosso corpo. Nossa, essa energia que carrega a vida no nosso corpo. Dentro desse corpo, dentro dessas 72 mil nadis que temos, rios de energia, nós temos a coisa que mais a maioria conhece, que são os 7 chakras. Os 7 chakras, que é como se fossem pocinhos desses rios todos que a gente acabou de falar, que a gente também vai estudar, né? Então, dentro desse corpo, prana, maya, kosha, estão as nadis, estão os chakras, estão as nossas emoções, estão as nossas memórias, nosso subconsciente e muitas informações dentro desse corpo, dentro desse invólucro energético, dessa bioenergia sustentando o corpo. Certo? Até aqui? Estamos acompanhando. E aí, nesse mergulho, né, de Birigu, aí o que acontece? Então, nós temos o corpo físico, nosso corpo sutil, e aí nós temos o nosso campo mental, o nosso invólucro, a nossa camada mental, né, por onde que estão, por exemplo, quando eu falo para você, pense num elefante branco, ou não pense numa margarida amarela, não pense numa margarida amarela. Observa onde ela aparece, essa imagem, né? Para que a gente possa perceber e investigar, que é um dos trabalhos do yoga que a gente vai estar fazendo aqui, né? E principalmente agora já começamos aí nesse segundo módulo, a investigação do campo mental. Lembrando sempre de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a estabilização das ondas de Mano, Maya, Kosha, do corpo mental. Então, nesse corpo, nessa camada mental, existem várias outras camadas, né? E também a gente vai saber um pouquinho dela lá no final, aonde a gente vê que, poxa, e a gente já sabe que tem a supermente, mas tem a mente inferior, tem a mente superior, né? Tem essas camadas todas que compõem a mente de vigília, então são lugares que a gente também vai percorrendo aí no nosso conteúdo, certo? E depois, numa camada ainda mais sutil, lembra que a gente está indo do denso ao sutil? Da matéria. Aí outra coisa, corpo prânico é o corpo de vento. A gente falou que o corpo Ana Maya Coxa era corpo de terra, né? Então o corpo prânico é o corpo de vento, é o corpo do éter. O corpo humano Maya Coxa é o campo etérico, é o campo que também tem vento, né? Mas é o campo mais amplo, é o campo etérico. Então esse campo mental que é muito valioso, uma das coisas que eu quero, né, trazer também, sendo que a gente começou na aula passada, que nesse campo mental, que eu gosto muito de pensar como campo mental, é onde estão contidas todas as sementes. Vou repetir para vocês poderem escrever. Esse é um sutra muito importante de Thich Nhat Hanh, né? No campo mental estão contidas todas as sementes. Semente boas e semente não tão boas. Qual delas você vai cultivar? Isso aí agora sou eu que estou falando, não é ele não. Parou ali só não boas. Agora é eu que estou falando. Qual delas você vai cultivar? Depende do jardineiro que você é, né? Depende das manhas, né? Lembrando que um jardineiro ele vai primeiro se
interagindo com aquele campo, né? Como é a terra, o que que tem ali, olhando, observando, para depois ele poder começar. Então, vou podar um pouquinho essa, vou podar um pouco essa, vou tirar essa de lugar, vou pôr para outro lugar, né? Então, que sejamos jardineiros aí do nosso campo mental, né? Para que a gente possa cuidar, olhar para ele como um jardim e perceber o tamanho dessa responsabilidade, o tamanho dessa força, né, que existe nesse campo mental, né, nesse campo etérico, nesse campo do ar. Então, ainda mergulhando mais um pouquinho, né, nesse campo mental, após o campo mental, lembrando daquela história da nuvem e do céu, vem Vidinana Maya Kosha. Vidya é conhecimento. Então, Vidinana Maya Kosha é o corpo feito de conhecimento. É o corpo feito de conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da unidade. Conhecimento de Budi, né? É o corpo búdico. É o corpo em que, por exemplo, Buda só virou Buda, né? Assim, Siddhartha virou Buda porque no seu percurso ele experienciou o campo búdico, o campo desperto, o campo da iluminação, o campo da luz que irradia, né? Que nutre tudo, que fortalece, que funde tudo. Então, a partir desse momento da iluminação de Buda, ele se chama, de Siddhartha, ele começa a ser chamado de Buda, né? E é a partir disso que nasce, então, também lá o budismo, né? Que a gente falou. Então, Vijnana Maya Kosha é esse corpo mais sutil. E mergulhando mais ainda, mergulhando mais um pouquinho, a gente chega no Ananda Maya Kosha. O Ananda, a palavra Ananda, significa bem-aventurança, deleite. Então, Ananda Maya Kosha é a bem-aventurança, o deleite dessa camada, desse invólucro, né, que a gente tem, que vivencia dentro de nós. Então, percebe, né, que aí Ananda é essa fusão, além da percepção do campo búdico, a fusão total com outras dimensões, né, com essa dimensão maior, com Brahman, né, com a experiência de Brahman. Então aqui, né, aqui você viu que ele saiu de baixo para cima, aí eu queria mostrar o outro, cadê? Opa! Aqui, né, que também é a mesma coisa, só que aqui ele veio do denso para o mais sutil, né? Ó, Anamaya Kosha, corpo físico, Pranamaya Kosha, corpo vital, Manomaya Kosha, corpo mental, Vijnana Maya Kosha, corpo intelectual e Ananda Maya Kosha, corpo de bem-aventurança. E aí tem uma coisa linda que eu gosto muito de trazer também, assim, uma das colocações de Sri Aurobindo, que ele não fala Ananda Maya Kosha, ele fala Ananda Purusha Kosha, né? Ele coloca, a gente vai estudar o Samkhya, ele coloca o Purusha em cada vez que ele vai falar de um corpo. Então é uma coisa muito bonita que ele traz a consolidação de que todas essas camadas são divinas, que todas elas compõem o ser humano. E pontuando novamente, também no módulo passado, comentei com vocês que no yoga nós vamos aprender a dividir o que acontece dentro de nós, para então a gente reconhecer que nada é separado, que está tudo junto, né? Então, essa visão dos coxas é a base para que nós possamos percorrer e praticar o yoga, que eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha só que eu vou falar uma coisa aqui. Então, para o corpo Anamaya Kosha, o corpo físico, nós temos que ferramentas? Nós temos alimentação, asanas, corpo Anamaya Kosha, trabalho específico. O Pranamaya Kosha, nós temos que ferramentas do yoga?
a respiração, trabalho de pranayamas, mas também o trabalho de alimentação e integração com a natureza, que é uma das formas de absorver prana. E também todos os outros trabalhos de energia que compõem a diversidade, né? Seja com as pedras, seja reiki, todas essas coisas que trabalham o campo energético. Mana Maya Coxa, nós temos dois instrumentos poderosos para trabalhar. Um, mantras. Dois, dharana, dhyana, meditação. Essas duas ferramentas, esses dois instrumentos vão atuar diretamente nesse campo. Que é lógico que vai acontecer o quê? Vai atuar no Prana Maya Kosha, que vai atuar no Ana Maya Kosha. Lembrando disso, que quando um mexe em um, mexe em todos eles. Vidinhana Maya Kosha. O que nós temos de ferramenta Vidinhana Maya Kosha? Jnana Yoga. Jnana, o estudo, o conhecimento, a leitura. E também o estado meditativo. Não a prática meditativa, mas o estado meditativo, que vem do Mano Maya Kosha. E a Ananda Maya Kosha é a própria experiência, né? Assim, então não tem ferramentas para ela, mas tem todo esse percurso que nos leva para esse lugar. Então, essa função, esse trabalho dos coxas, ele tem um objetivo, como se fosse uma flor. É a jornada em direção ao ser. Pétala por pétala, ela vai se abrindo. E aqui a gente tem um textinho, né? Vou ler para vocês. Ele criou tudo isso, tudo que existe, tendo entrado em tudo, ele ou aquilo tornou-se tanto o manifesto quanto o imanifesto, tanto o definido como o indefinido, tanto o sustentado quanto o insustentado, tanto o inteligente quanto o não inteligente, tanto o real quanto o irreal. Só para a gente observar como essa manifestação de Brahman. Opa. Parei de compartilhar aí com vocês, certo? Muito bom. Bom, pessoal, então esse é o tema principal dos coxas. Agora vocês já ouviram, né, sobre o que é. Já fiz esse parecer, né, essa síntese, para que nós possamos entender que a cada módulo nós vamos percorrer um corpo, né, a gente vai adentrar um corpo, mas tendo essa visão ampla de que o fato da gente estar fazendo asana, a gente está mexendo em todos os outros corpos. O mês passado, nós podemos dizer que a gente já começou o Mano Maya Kosha, atuar no Mano Maya Kosha e também no Ana Maya Kosha, porque a gente está usando o corpo físico, o Prana Maya Kosha, a respiração, Prana Maya Kosha e o Mano Maya Kosha para ter um foco. Percebem isso? Como a gente trilhou e tem uma ferramenta para cada corpo? Então, eu quero ouvir vocês, né? Esse resumão assim, né? Quero ouvir vocês, quero ver saber se ficou alguma coisa, quem tem alguma coisa para compartilhar, para contribuir, vai ser bem-vindo. Harion. E a pergunta básica: entendeu por que o yoga é tão completo? Olá, boa noite, todo mundo, queridos. Lili, eu caí aqui, não sei se vocês perceberam, minha internet bugou. Você estava bem falando, Lili, das ferramentas de cada corpo, né? Na Maya Coach, alimentação, os asanas, prana, respiração, alimentação, reiki, tudo que envolve o campo energético.
o Mano Maia, mantras, meditações, eu perdi os dois últimos, não sei se você falou específico, eu queria continuar aqui com a anotação. Sim, Se puder maravilhoso. repetir, por favor. Então, Vidinhana, Maya Coxa, Uhum. uma das ferramentas é estudo, Tudo. Jnana Yoga, leitura, Uhum. né? Leitura do conhecimento, das coisas que Conhecimento. ampliam, né? Das coisas que ampliam. E Uhum. também já é o estado meditativo. Então, no Mano Maya Coach, a gente usa técnica meditativa para Uhum. focar. Estamos trabalhando Mano Maya Coach, mas no momento em que a gente consegue essa unidade, Uhum. essa calma mesmo, né, mental, assim, essa Uhum. tranquilidade mental, a gente passa para um Vijnana Maya Coach, Uhum. que é um estado já de unidade, já de plenitude. E o Uhum. Ananda Maya Cocha, que é a própria sensação do Samadhi, Ok. né? Que na realidade o Vijnana Maya Cocha já é um Samadhi, mas o Uhum. Ananda é a bem-aventurança completa mesmo, assim, né? De integração com todos os corpos. Uhum. Obrigada. Ah, mais alguém vai trazer alguma coisa? Quer trazer alguma coisa? Bom, gente, então eu dou por encerrado esse tema, né? Que bom que todo mundo já entendeu tudo, né? Já deu para perceber, mas mais uma vez eu estou pontuando aqui, né? Essa introdução para que cada um possa reconhecer todas essas camadas, né? Que compõem aí a nossa experiência humana e perceber ao longo desse percurso, ao longo desse trajeto, ao longo desses estudos, como esses corpos vão sendo trabalhados, né? Então, quando a gente está trabalhando o nosso corpo físico, os nossos asanas, os aperfeiçoamentos, a gente também está trabalhando o nosso corpo sutil, nossa mente, estamos refinando a nossa mente, né? Então, é muito valioso. Ok? Bom, então agora, como que vocês estão aí? Aguenta mais um pouquinho? Aguenta? Para a gente poder fazer então um fechamento. Agora que eu quero fazer entrando nesse outro tema, assim, junto daquilo que é o yoga integral, né? Que a gente faz parte aí do módulo passado, que nós falamos o que seria praticar e vivenciar o yoga integral. E agora eu preciso de vocês, porque eu vou pôr aqui para vocês vou compartilhar com vocês e vocês vão me ajudar a preencher esse esse daqui que eu vou compartilhar. Só me dá só um minutinho que eu preciso abrir aqui na página correta. Então agora deu para entender também, ó, esse desenho bem feito, certo? Aqui. Boa. Então aqui, pessoal, assim, se vocês quiserem até ir fazendo aí no seu caderno, pega, inclusive você pode pegar o seu diário de prática mesmo e colocar ele na lateral, assim, para que você possa fazer esse desenho e ir preenchendo junto com, vamos preenchendo junto. Então aqui nós temos essa visão do que é o yoga integral, né? Um quadrante aqui. Então olha só, nós temos como se lá do alto essa linha simbólica, né? Lá do alto, tá vendo meu cursorzinho ali? Lá do alto, essa linha desce até como se fosse aqui a matéria, a terra.
Então, nós temos uma educação que vem do alto e se involui para baixo, vai descendo e vai contraindo e vai compactando, certo? E nós temos aqui essa outra linha representando o momento em que a gente nasce, aí você põe aqui, ó, escreve aí, ó, nasce, nascimento, e lá no finalzinho dessa linha horizontal, o momento que você morre. Então nós temos durante só nesse símbolo aqui dois pontos muito importantes. O momento da involução, o momento que algo vem do alto e vai se compactando para ficar pequenininho dentro de nós. E aí a gente tem uma outra setinha que você pode fazer aí, que eu preciso fazer aqui, mas não estou conseguindo. Peraí, epa. Uma outra setinha que vem de baixo para cima. Ah, vai ter que ficar assim para eu conseguir fazer, né, pessoal? Senão eu não consigo desenhar com vocês aqui. Então você fez essa setinha, certo? Daqui para cima. E nós temos esse percurso aqui, que é essa linha horizontal, que é na Terra, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Então, aqui, nosso primeiro quadrante, ou seja, os primeiros momentos da nossa vida, o momento em que a gente está descobrindo que a gente nasceu, a gente está identificando eu, certo? E agora que eu quero que vocês escrevam para mim aí, e eu comecei aqui com o corpo, mas eu quero que vocês vão escrevendo para que a gente possa juntos preenchendo, para que você descubra que você é você nos primeiros momentos da sua vida, o que que você precisa fazer, né? Então aqui você tem um corpo físico. O que mais que você tem quando você está começando a sua vida para definir? Pode tanto abrir o microfone ou escrever, mas eu quero que vocês interajam. Eu vou dar mais uma dica. Você tem a sua respiração, você tem a sua alimentação. Que mais? Você tem um nome. Você tem um nome. Que mais? O que que te compõe? Pensa, tudo que te compõe. Isso que a gente está falando agora aqui. Tudo que te compõe. Pensamentos, Pensamentos. Que mais? Emoções, Emoções. Maravilha. Que mais? Acabou? Você, para você ser você, é só isso que você precisa? Precisa de higiene? Se você ficar fazendo cocô na calça, xixi, como é que vai ser, né? Esse corpo. Que mais? hábitos, Hum? hábitos, Hábitos, com certeza. Saudáveis ou não saudáveis, mas hábitos. Relações também. Ah, então, relações eu já não sou mais só eu, né? Ah, tá. Relações é o quê? nós, Relações é nós. Então aqui é nós. O que que é esse? Eu e o outro. O que que a gente precisa para ter eu e o outro? Relações. Que mais? Por exemplo, empatia, tudo que. Hã? empatia, que eu falei. Empatia entra nas emoções. Ah, tá bom.
Ó, vou te dar mais um exemplo aqui de coisas de estabelecimento de eu e o outro. Casa, Comunicação, comunicação. Perfeito, comunicação. Eu e o outro tem que ter, inclusive é o nosso maior desafio, né? Trabalho, Trabalho, perfeito. Que mais? Você e o papel em que você assume, por exemplo, é não tanto você e a sua família, mas você mãe, você filha, você e o outro, entendeu? Mais no individual. responsabilidades. Que seriam as relações, Responsabilidades, eu acho. responsabilidades, perfeito. Ai, lá vem elas, né? Paciência. Sim, isso entra nas emoções também, né? A gente também tem muitas emoções aqui, né? Teve alguma outra coisa que você falou? Ah, isso que eu falei de definir papéis, assim, como que você acha o melhor jeito de colocar? combinados, Hum? Como, Manu? combinados. Combinados? Pode também, com certeza. Mas assim, por exemplo, É, como que a gente vai colocar assim esses papéis individuais, né? De mãe, filho, esposo, namorada, amigo. Personas. Sim, vamos colocar persona. Profissão, certo? Personas, são muitas, né, gente? Isso é muito bom. Muito bom. Isso aí depois vocês podem ir preenchendo, continuando também, né? Mas vamos junto aqui. Se alguém lembrar de alguma outra coisa aqui, né? A gente pode tanto voltar aqui pro eu, quanto ir lá pro nós. Ia falar alguma coisa, louca? Não. Ok. Então agora que a gente, eu e o outro, e o que que vem agora? Depois, que é natural da nossa sociedade, da nossa momento atual. Vem primeiro eu sozinho, depois eu e o outro, e agora? Agora é nós, um nós maior. Uma comunidade, não sei. Vai entrar isso, muito bem. Vai entrar isso sim. Mas como que a gente vai colocar? Nós, a gente pode colocar todos. Será que fica mais claro assim? Aí vamos colocar o que que é para que a gente possa ter mais claridade, clareza. Aqui, primeira coisa, comunidade, cidade, cultura, que mais? Todos nós temos uma linguagem, as mais diferentes. Que mais? Políticas públicas. Total, políticas, muito importante, importantíssimo. Que mais? acho que hábito também acaba entrando aqui, né? O hábito, eu tô carregando ele lá do eu. Eu tô carregando tudo que compõe. Olha só, isso é muito importante, Almar, que foi bom que você falou isso para eu fazer esse complemento. Tudo que me compõe aqui no eu tô carregando pro nós e tô carregando para todos, né? Então, meus pensamentos, meus hábitos, minhas emoções, minha história aqui, vou por aqui, meus genes, meu DNA e por aí vai. Escrevi certo, genes? Esquisito. Opa. O que mais aqui então? Nós. ética, O quê? ética,
No- Isso é ético. Ela Sexo? falou ética, ética. Sexo! Sexo! Ética, olha que diferença, maravilhoso. Ética, ainda bem que alguém lembrou do nosso Patanjali. Que mais? O sexo não deixa de ser também, né? Mas vamos pôr sexo no eu primeiro, né? Então a gente vai pôr nos nós, porque daí a gente carrega o sexo, porque vai estar aqui nas relações afetivas, né? Eu acho que a gente pode pôr relações e relações afetivas, porque daí entra todos os aspectos, né? Vou pôr sexo aqui, né, gente? Que mais aqui? Escola. Todos nós temos uma escola. Temos essa coisa de tribos, né? Que também entra em comunidade, certo? Que, que também pode vir a ter outras coisas. E agora? E agora? Então fui eu e o outro, nós. Ah, gente, aqui entra a família, né? A gente não pode esquecer aqui da família. Aqui entra a família. Entra mais alguma coisa? Percebe aqui, ó. Aqui entrou persona, tipo eu, filha, eu, mãe. Aqui família, família toda. Quando você já aumentou, o foco aumentou. E agora? Então, agora aqui, o que que nós ficamos? A Mariana colocou economia no chat. Nossa, super importante. Ela falou também, ó, comunicação, papéis sociais. Economia, papéis sociais. Que mais? Comunicação também, eu acho que ela falou comunicação também. É, então é isso. Daí a comunicação a gente já está carregando para cá, né? Vem vindo daqui, eu e o outro, né? Ok. Depois podemos voltar. E agora? Aí entra, eu acho, nós com o meio, não sei. O quê? Nós com o meio, meio ambiente, o universo. Total! Nossa, que. Então, o universo a gente vai guardar ele, mas aqui com certeza meio ambiente não pode faltar, gente. Principalmente em momentos agora, atuais, né? Então, o que que aconteceu aqui? Agora, para onde nós vamos? Depois desse passo de todos. Agora nós vamos tudo, tudo, a unidade. O que que nós vamos trazer aqui da unidade? A gente acabado de falar. Universo, humanidade. Nós fizemos parte de um sistema solar. E aqui, ó, nós estamos num planeta, né? Aqui nós estamos num planeta. Sistema solar, humanidade, que mais? Que mais, gente? Acho que um equilíbrio ecológico ou uma ecologia, não sei.
Equilíbrio ou não, né? É, eu assim, ó, acho que o equilíbrio ecológico, acho que está no todos, assim, né? Agora vamos crescer para isso. O que que é que a gente está vivendo um momento no universo, né? Uma história Uhum. ampla, fazendo parte de um momento da humanidade, todos nós, dentro de um sistema solar. Dentro de uma galáxia. Perfeito. Galáxia. Será que daria pra gente colocar, tipo, divino, divindade, Com coisa mais. certeza. Mais alguma coisa aqui, será? Eu ia falar isso, essa consciência é, maior. Transcendental. É, Transcendência, então. transcendência. Pode ser? Uhum. Mais alguma coisa? Você entraria em alguma Não entendi, Manu. história? História entraria em alguma Com certeza a gente não pôs história? história. Muito bem. Ah, a gente pôs minha história aqui, né? História individual. Mas aqui também a gente tem a história de todos, né? O que que você falou? Alguém falou alguma coisa? Bom, eu acho que aqui até aqui tá ótimo, mas isso daqui é para você continuar investigando e crescendo. E aí agora, né, o que que acontece nisso? Então aqui a gente tem que, eu gosto muito, vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó, um coraçãozinho, que o centro dessa movimento vertical, né, dessa educação verticalizada, nessa na Terra, nessa linha horizontal, o que nos conecta um ao outro é no coração. É isso que as escrituras trazem. Então, por isso que eu pus esse coraçãozinho, para que a gente possa perceber que é a partir do coração. Olha aqui, eu vou fazer sem, eu não estou sabendo qual que é o desenho aqui, eu vou fazer sem ele, mas para vocês fazerem aí no seu caderno. A partir do coração, vai fazer assim, ó. A gente vai desenhar uma espiral. Ela vem do coração primeiro para o eu aqui. Depois daqui do eu, o que que ela vai fazer? Ela vai aqui no nós. Depois do nós, ela volta para o coração e vem para todos. Depois, para todos, ela volta para o coração e vem para tudo. E aí você vai perceber que ele vai fazendo esse desenho aqui, ó. O desenho do infinito, aumentando cada vez mais, entendeu? Mostra para nós, Mari. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Mostra para nós, Mari. Quem ou qualquer outra pessoa. É que eu vi ela tão empenhada. É, isso mesmo. Não, mas parece que foi faltando um aí no seu. Tem quatro bolinhas para fazer dois infinitos? Não, eu acho que ainda não foi o seu, hein? Que aqui vem aqui, vem aqui. Ah, mas pode, já sei. Você fez assim, pode. Beleza, pode ser também. Pode ser também. Não tem importância, gente. Mas o que eu quero, assim, que vocês percebam é essa relação, né, desse centro, a partir desse centro, que faz com que a gente percorra quem somos nós, o que que a gente tem
nessa estrutura toda aqui, ó, nessa estrutura que nos compõe. A partir dessa estrutura de quem somos nós, a gente começa a estabelecer relações, a gente começa a ir para o mundo e a vivenciar situações. A partir dessa experiência do eu e o outro, as relações, nós vamos criando juntos algo maior que compõe uma comunidade, uma sociedade, uma tribo, algo maior. E que, independente se estamos juntos ou estamos separados, todos nós fazemos parte dessa unidade que é o todo, né? Que compõe a tudo e todos. Então, esse mapa é o mapa de prática do yoga integral. Só isso. É o momento, então, assim, para a gente poder trazer, né, essa síntese dos koshas e daquilo que é o yoga integral, né, que a gente já viu essas duas, já vimos sobre o que é o yoga integral. Então, essa percepção interna direcionada para estudar o universo que nos compõe e, através desse autoestudo, estabelecer uma relação mais consciente com a gente mesmo, mais harmônico com a gente mesmo, com todas as camadas que nos compõem, né? Estabelecer um caso de amor, né? Por isso que eu gosto muito de trazer que yoga é revelação, revela a ação, né? Desse lugar mais amplo, não mais tão individual, né? Tão separatista, mas sim mais na unidade. E a partir dessa visão individual, dessa percepção, dessas relações que vão acrescentando, a gente vai vivenciando o que de fato é o yoga integral. Por isso, aquela frase, toda a vida é yoga. O tempo todo nós fazemos parte do yoga da natureza que busca a manifestação divina a todos os instantes. Então, dentro desse quadrante, nós também percebemos que a gente não tem por onde fugir, né? A gente está dentro dessa história. Cada um de nós compõe a sua história, mas também compõe a da humanidade. Então, a importância, né, mais uma vez, da gente saber de fato onde nós estamos. Harion. Harion, pessoal. Eu, eu, Você vai falar alguma coisa, Lu? Bom, gente, então vamos encerrar, né? Não sei se alguém quer trazer alguma coisa, ficou claro, quer pontuar. Só vou fazer uma pergunta. Fez sentido? Como que você sai daqui? Como que conta aí pra mim, como que você tá saindo daqui agora, né? Com essas informações, com esse conhecimento. Fala um pouquinho pra mim, deixa eu saber, vai? Eu acho que fica mais palpável o que é. Porque a dúvida é como que você aplica isso, como que você aplica o yoga na vida. Aí a gente trouxe várias, como que está presente realmente em tudo, fazendo, né, tornando a frase que ele fala toda a vida é yoga realmente verdadeira. Essa sensação que eu tive. Aon, querida. Aon. Eu tive uma sensação parecida, assim, de agora tem um caminho, né, do que começa aqui dentro, vai para uma relação mais próxima, eu e o outro, e como isso se expande, como que a coisa vai, meio que uma bola de neve, né, que vai indo para se expandindo. Essa palavra é uma palavra importantíssima para a gente reconhecer no nosso caminho: expansão. Expansão da visão, expansão da sensação, expansão da criatividade,
do amor, da empatia, da compaixão, do conhecimento, né? Tudo expansão. Muito bom. Mais alguém? Mari. Tem duas Mari, né? Tá saindo sem saber, sem nada, Mariana Oliveira. Eu acho que compartilhando com os meninos, mas me veio a palavra inspiração, assim, né? Porque a gente esses conceitos mais palpáveis, a gente consegue mais inspiração até para a gente compreender, assim, no dia a dia, como que a gente aplica, onde que a gente usa. Então, essa coisa palpável, não sei, eu acho que me deu uma inspiração, assim, de ter mais consciência, eu acho. Acho que a palavra mais adequada seria consciência para a gente ir para os estudos, né? Saber qual corpo que a gente está usando a parte da alimentação, né? Eu trabalho com isso, então é inspirador também porque a gente consegue visualizar. Eu trabalho com isso, né? Vendo a alimentação das pessoas, então me inspira até nesse lugar, assim, ver como as pessoas se relacionam com isso, como que isso vai para outros corpos também, né? É isso. Me senti Ah, inspirada. delícia, isso é muito bom. Muito bom. Mais alguém quer trazer alguma coisa, pessoal? Se não, então encerramos, né? Vamos só sentar um pouquinho aqui, só para a gente fechar o nosso encontro, fechar os olhos. Se acaso tiver depois alguma questão, por favor, pontue, né? Pode ser no particular ou no grupo. Mas fecha os olhos, respira grande. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Hari Om Om Guru Pyo Namaha Namastê, namastê. Muito grata pela presença, que tenha sido proveitosa aí para você.